Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer a integração do Redux com os hooks do React. Vamos nessa? Bom, aqui no terminal eu vou para a área de trabalho do meu notebook e vou estar criando um projeto novo com Create React App. Então, Create React App, vou colocar aqui vídeo, Redux Hooks. Aqui a gente tem que aguardar, fazer todo o processo de download da biblioteca, instalação das bibliotecas, todo o boilerplate inicial do React. As configurações iniciais terminaram, então a gente pode acessar o nosso projeto, então vídeo Redux Hooks. E aqui a gente vai precisar instalar mais duas dependências, então yarn add, vou precisar do Redux e vou precisar do React Redux. Após a instalação das duas bibliotecas terminado, vou abrir o projeto no VS Code. E aqui no VS Code a gente vai simplesmente rodar agora o projeto. Então yarn start. Vamos aguardar o servidor de desenvolvimento subir. Então ele está subindo um novo servidor de desenvolvimento na porta localhost. Aqui eu já vou deixar o meu VS Code na direita e o navegador na esquerda. Então beleza, Então aqui a gente tem uma aplicação default do React, a gente não tem muito segredo, a gente não fez nada, simplesmente criou uma aplicação nova com Create React App. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Então aqui eu vou começar apagando alguns arquivos que eu não vou utilizar. Então vou apagar o readme, vou apagar o appcss, test, index, svg e service work. Vou apagar todos esses arquivos. Agora aqui no nosso index eu vou formatar o código para ficar formatar o código. Vou arrancar os arquivos que a gente não está mais utilizando. Então beleza. Vou abrir também aqui o app, porque tem arquivos que ele está chamando que a gente não está mais utilizando. Então vou fechar isso aqui, fechar aqui, e aqui eu vou criar simplesmente um const app e vou renderizar um componente funcional que é um simples H1 com a mensagem app. Então veja que ele foi renderizado aqui na tela, a gente já tem o nosso app sendo renderizado. Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Perfeito. Agora a gente precisa começar a fazer a configuração do Redux. Só que antes disso, a gente vai trabalhar com componente de computador. Então vamos criar um counter. Então components/counter.js. Aqui eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de containers. E vou jogar o app lá para dentro. Aí o app eu vou chamar o nosso counter. Então import counter from .components/counter. E aqui eu vou renderizar o nosso counter. Também não tem muito segredo por enquanto. Nosso counter eu vou criar um simples H1 também com a mensagem de counter. Então componente funcional, const counter, que é igual a uma função, que vai retornar um H1 com o título counter. E aqui eu vou exportar ele como default. Perfeito. E aqui no nosso index, como a gente trocou o app de pasta, a gente tem que atualizar. Então, containers/app. Maravilha. Então aqui no nosso counter, vamos começar a deixar ele um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais bonito. Então aqui eu vou renderizar vários filhos. Então eu vou colocar um fragment do React. E aqui eu vou renderizar um H1. E aí esse H1 eu quero quero receber uma propriedade que eu vou chamar de counter. E aí eu quero renderizar aqui o counter. Então counter. E aí aqui embaixo eu quero vamos criar um L com dois LIs, que vai ter dois botões. E aqui vai ser o increment e aqui vai ser o decrement. Vou fazer ao contrário. Beleza. Então a gente vai ter um counter aqui. Quando eu clicar no decrement ele vai decrementar. E quando eu clicar no increment ele vai incrementar a contagem. Então para isso vamos começar a configurar o nosso Redux. Então eu vou fechar esse cara aqui, vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de store.js. Vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de reducers. E aqui dentro eu vou criar o index.js. E dentro dela também eu vou criar o counter.js, que vai ser os reducers do counter.
Também vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de actions, que vai ter também o nosso counter.js. Beleza? E acho que por enquanto é isso daí. Então vamos começar as configurações. Aqui no Create, no Store, a gente vai ter que criar uma nova Store. Então vou importar aqui uma função do Redux, que eu vou chamar ela de Create Store. E aqui eu vou fazer const store é igual a create store. E aí eu vou exportar essa store que a gente está criando. Então, export store. Só que o create store ele tem que receber os nossos reducers como padrão. Como parâmetro. Então aqui eu vou importar os nossos reducers from.reducers e vou passar aqui como parâmetro para a nossa função create store. Então, basicamente, dessa maneira que a gente cria uma store. Então, a gente importa a função create store do Redux e passa os nossos reducers como parâmetro, como primeiro parâmetro para essa função. Então, vamos fechar ela. Aqui dentro de actions, vamos começar a criar nossas ações. Então, const action vai ser igual a um objeto, que a gente vai ter aqui o increment, e ele vai ser uma função que vai retornar um objeto. Então, aqui o type dele eu vou chamar de counter underline increment. E também vamos ter o decrement. Então, decrement, que vai ser a mesma coisa, uma função que vai retornar um objeto. Então, o nosso type vai ser counter decrement. Perfeito, e vamos exportar nossas ações. Então, export actions. Então, vou fechar esse arquivo também. Aqui no nosso reducers do counter, então a gente vai ter uma função, então const reducers, que vai ser igual uma função que vai receber dois parâmetros, que o primeiro é o estado, o segundo é a ação que a gente está disparando. E aqui dentro a gente tem que fazer um switch case. Então a gente vai fazer um switch, onde o action.type, a gente quer fazer alguma coisa de acordo com o tipo das ações. Então, deixa eu só fazer uma mudança. Aqui eu vou criar também um constants, que eu vou chamar aqui de reduce, de counter também. E aqui dentro desse counter eu vou colocar aqui, ó, const actions types, que aí eu vou colocar counter underline increment, que vai ser esse mesmo cara. Vamos duplicar essa linha e aqui eu vou colocar decrement. E vamos exportar esse action types. Aí aqui a gente vai ver o seguinte, case actions types, que a gente vai importar. Então, import alguma coisa from.constants /counter. A gente quer importar as ações, então action types. E aí aqui, se a nossa ação for um decrement, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, returner, vamos fazer alguma coisa. Se nossa ação, se o case action types .increment, a gente também tem que fazer alguma coisa. Caso não faça nada, então default, a gente vai colocar aqui um return state. E aí a gente precisa definir o estado inicial, então const initial underline state. Eu vou chamar esse initial state de counter de 0. E aqui eu vou passar como parâmetro do nosso, como valor default do nosso parâmetro, o initial state. Então, se esse parâmetro state for undefined, ele vai receber o initial state, que vai ser um objeto com counter com o valor 0. E aqui vamos fazer o export dele. Então, export reducers. O que a gente quer fazer? Aqui a gente vai pegar todos os states. Então, vamos criar um novo state. Então, retorna todos os states para os dois, que a gente está criando um estado novo. A gente não vai mexer no estado atual, a gente sempre vai retornar estados novos. Só que daí o counter vai ser igual a quê? Ao state.counter mais 1. Mais 1 não, desculpa, aqui vai ser menos 1. E embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Então, counter vai pegar o state.counter e vai fazer mais 1. Então, ele vai incrementar um cara no nosso computador. Então, vamos salvar. Aqui no nosso arquivo index do nosso reducers, a gente vai importar esse reducer que a gente acabou de criar do counter. Então, vamos importar aqui reducers. Vamos dar um apelido para ele de counter reducers. E aqui a gente precisa exportar todos os nossos reducers. Então, const reducers. E aqui a gente precisa exportar todos os nossos reducers. Então, vamos exportar ele, reducers. Para fazer isso, a junção de todos os reducers, tem uma função que a gente chama
do Redux, então import from Redux, que é o nosso combine reducer. O React não, né? Redux, que é a função combine reducers. E aqui eu vou receber um combine reducers, que vai receber um objeto com todos os nossos reducers. Então, no caso, a gente só tem o counter reducers. Beleza, vou fechar aqui. Então, a gente já fez o nosso action, já fez os nossos constantes, já fez os nossos reducers e já fizemos a nossa store. Agora, a gente precisa vir aqui no nosso index, tá? E aqui no index, a gente vai ver o seguinte, eu vou chamar um componente que eu vou chamar de root. Então, eu vou roncar esse cara aqui. Então, root eu vou colocar dentro de containers também. Então, root. E aí aqui, dentro de containers, vamos criar o nosso novo container, que é o root.js. Então, vamos lá. Const root é igual a uma função que vai renderizar alguma coisa. Então, vamos exportar como default o nosso root. Vamos importar o React. Import React from React. E aqui, o que a gente quer fazer? A gente vai importar um cara do Redux, do React Redux, que é o provider. Então, provider. E a gente vai retornar o nosso provider como root da aplicação inteira. E aqui dentro a gente vai colocar o app. Então, vamos importar também o nosso app. Import app from.app. E aqui está faltando fechar. E aí o provider ele vai receber a store como parâmetro. Então, vamos passar a store para ele, que a gente vai importar de algum lugar. Então, import from.store. Vamos importar a store. Vamos salvar e ver se a nossa aplicação renderizou. Então, ela renderizou, recarregou, está funcionando. Então, agora a gente tem que ir lá no nosso counter e começar a buscar as informações da nossa store, ou seja, do Redux. Então, vamos abrir aqui os componentes, vamos pegar o nosso counter. E aqui dentro a gente quer começar a fazer as buscas do nosso store. Então, vamos fazer aqui o famoso const map state to props, que vai receber um state e vai retornar um objeto. Quem que é esse objeto? A gente vai passar aqui o counter, que vai ser state, ponto, o nome do nosso reducer, então counter reducers, ponto, o valor que a gente quer acessar dentro dele, então o counter. E aí a gente vai fazer também um dispatch, então const map dispatch to props, que vai receber o dispatch e vai disparar alguma ação. Então ele vai retornar também um objeto. E aqui a gente vai chamar ele de decrement, que vai ser uma função que vai fazer um dispatch de actions.decrement. E a mesma coisa a gente vai fazer para o increment. Então vamos trocar aqui por increment. Vamos importar nossas ações. Então import alguma coisa from .actions/counter. Vamos importar aqui as actions. Então veja que elas têm o decrement e o increment. E agora a gente precisa mapear esse state, esse dispatch com o nosso componente, para que ele consiga pegar esse counter, passar como props para o componente, e para que ele consiga mapear esse decrement e increment e passar como props também para o nosso componente. Para isso a gente vai importar aqui o nosso do React Redux. A gente vai importar um cara que chama connect. E aqui embaixo a gente vai chamar o connect, que nada mais é do que um higher component, ou seja, ele vai receber alguns parâmetros em um componente e vai devolver um componente novo para a gente. Então vamos fazer aqui, ó, maps state to props e map dispatch to props. Perfeito. Se a gente salvar, veja que agora o nosso counter já está 0, ou seja, parece que ele está pegando da store. Para fazer um teste, vamos buscar aqui, ó, counter do reducer e vamos mudar aqui o nosso initial state para 10. Veja que se a gente salvar, ele atualizou o nosso counter com o valor de 10. Então realmente está funcionando. Ele está conseguindo pegar o valor da nossa store. Então vamos voltar aqui para 0. Agora o que a gente precisa fazer? Quando a gente clicar no botão decrement, a gente precisa chamar a função decrement, que vai disparar uma nova action, e o increment também. A gente tem que chamar a função increment, que vai disparar uma nova action. Então a gente tem que receber os dois como parâmetros. Então, decrement e increment. E aí aqui no botão, no onClick dele, onClick, o decrement vai chamar o decrement, e aqui o increment vai chamar o increment. Vamos salvar. Vamos ver se está dando certo. Increment. Veja que ele deu erro. Então, actions.increment is not a function. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Actions.
incremente. Estava errado a nossa escrita. Então vamos testar novamente. Então veja que ele está adicionando, ó, 10, 20, estou clicando várias vezes, está adicionando. Se a gente clicar no decremente, ele está diminuindo. Então a gente conseguiu fazer a configuração, uma configuração bem simples do Redux, não tem muito segredo, a gente não configurou muitas coisas avançadas, simplesmente criamos uma store que recebe todos os nossos reducers. Os nossos reducers, dentro dele a gente tem um index, que vai fazer a junção de todos os reducers do projeto, e o único reducer que a gente tem no momento, a gente chamou ele de counter reducer. Então aqui no counter reducer a gente tem uma função, que vai ser o nosso reducer, então ele vai receber o state e o action, e a gente faz um switch case de acordo com o tipo da ação. Então se a ação for decremente, ele vai tirar um valor do counter, e se for incremente, ele vai incrementar um novo número no counter, ele vai adicionar mais um no nosso contador. Feito isso, a gente criou nossas ações. Então aqui nossas ações decremente, elas é um simples objeto que retorna um tipo, que é um counter decremente. Aqui eu vou trocar para aquelas variáveis nossas, então import from ponto barra constantes barra counter, o action types. E aqui o type dele eu vou trocar para action types ponto decremente, e aqui action types ponto incremente. Dessa maneira, se um dia a string da nossa função mudar, a gente não precisa vir aqui mudando as ações, mudando o nome do reducer. A gente simplesmente muda a nossa constantes, que todo o projeto vai mudar automaticamente. Bom, beleza. Mas será que a gente não consegue deixar isso um pouco mais simples? Não tem que ficar fazendo esse map state de props, ficar colocando connect, ficar colocando esse monte de código? Sim, tem como a gente facilitar um pouco. Então aqui eu vou apagar todo esse map state de props e o map dispatch de props. Vou apagar também o connect, então vou exportar só o nosso componente mesmo. E aí aqui, o que a gente vai fazer? Aqui do React Redux, eu vou importar dois caras que são os hooks. Então eu vou importar aqui o use dispatch e o use selector. Aí aqui a gente vai transformar o nosso componente, a gente não vai retornar a nossa Iron Function, a gente precisa abrir o corpo da Iron Function. Então eu vou colocar chaves aqui para abrir o corpo da nossa Iron Function. E aqui a gente vai colocar um return explícito do nosso código, do componente nosso, do template dele. Então se eu salvar aqui, veja que está funcionando da mesma maneira. Só que daí aqui, o que a gente quer fazer? A gente não vai receber essas propriedades mais. E aí, claro que vai dar erro, que a gente não tem counter, não tem decrement, não tem nada dessas coisas. Então aqui, eu vou começar criando aqui um const, que eu vou chamar de counter, e eu vou fazer o quê? Um use selector. Esse use selector, ele vai receber uma função com parâmetro, e essa função que a gente vai passar como parâmetro, o primeiro parâmetro dela é o state. Então a gente vai colocar state, assim como a gente fazia o map state to props, a gente vai retornar o quê? State, ponto, o nome do nosso reducers, então counter reducers, ponto, o que a gente quer buscar dentro desse reducer? A gente quer buscar o counter. Então eu vou salvar. O decrement e o increment não vai funcionar por enquanto, então eu vou colocar null e null só para compilar. Então veja que agora a gente conseguiu pegar o nosso counter, então aqui tem o valor de 0. A gente só precisa agora disparar as nossas ações. Para isso eu vou vir aqui e vou colocar um const dispatch, que eu vou fazer igual use dispatch. E aí aqui, esse dispatch, a gente já pode disparar as nossas ações, assim como a gente estava fazendo antes. Então, num clique dele, o que a gente quer fazer? A gente vai disparar um handle decremente e vamos criar aqui um handle incremente. Então, vamos criar essas duas funções. Então, const handle decremente vai ser uma Iron Function, que irá fazer o quê? Vai fazer um dispatch de actions.decremente. E a mesma coisa a gente vai fazer para o increment. Então, const handle increment é uma Iron Function que vai fazer o dispatch de actions.increment. Então, vamos salvar. Veja que ele renderizou e vamos tentar clicar no nosso botão. Então, veja que ele está adicionando. Então, está aumentando, nossa ação está sendo disparada e o nosso decrement também está funcionando da maneira que a gente esperava. Então, com isso, a gente viu um novo jeito de utilizar o Redux nos nossos componentes. Então, a gente não precisa mais ficar fazendo map state de props, map dispatch de props, a gente não precisa mais ficar colocando connect e escrevendo aquele monte de código. A gente pode simplesmente utilizar os hooks
do Redux. Então, basicamente, os hooks que a gente vai mais utilizar do Redux vai ser o useDispatch, que ele vai retornar para a gente uma função dispatch, que a gente vai disparar as nossas ações. E também a gente tem o useSelector, que vai ser um cara que a gente consegue buscar as informações da store. E aí, só para finalizar, eu vou vir aqui no nosso projeto, vou criar um novo selector, então vou criar uma pasta chamada selectors, dentro dela eu vou criar um counter.js, e aqui eu vou criar um const selectors, que vai ser um objeto, e um selector que eu vou criar aqui vai ser getCounter. E o que essa função vai retornar? Ela vai retornar o nosso valor do counter do nosso reducer. Então, state.nome do reducer, counter reducers, ponto, que a gente quer pegar lá dentro dele. Então, a gente quer pegar o counter. Então, fazer um export dos selectors nosso. Então, export. Vamos salvar. E aí aqui dentro a gente vai importar o nosso selector. Então, import from /selectors/counter. Vamos importar os nossos selectors. Aí aqui a gente não vai precisar ficar fazendo toda hora, tipo state.counterReducers.counter ou state.counterReducers.asd, alguma informação que a gente quer pegar lá dentro. A gente vai passar essa responsabilidade de pegar as coisas da nossa store, do nosso reducer, para o nosso selector. Então aqui como parâmetro eu vou passar selectors.getCounter. E aí vamos salvar. Veja que ele conseguiu pegar o valor de 0. Se a gente fazer o increment, está incrementando. E o decrement também está decrementando. Dessa maneira a gente conseguiu deixar o nosso código um pouco mais elegante, um pouco mais organizado. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. A gente viu um novo jeito de estar trabalhando com Redux, então a gente consegue economizar todo aquele boilerplate que a gente tem que ficar fazendo map state de props, map dispatch de props, a gente tem que ficar colocando no connect, escrevendo aquele monte de código para simplesmente utilizar os famosos hooks do React. Como o assunto do vídeo não é o hooks, eu vou deixar no link na descrição desse vídeo um outro vídeo do canal referente aos React Hooks. Então lá eu explico certinho o que é o hooks, o que são os React Hooks, como que eles funcionam. Então se você não conhece, sugiro que você dê uma olhada nesse vídeo. Eu não vou explicar nesse vídeo porque não era o foco, não ia prolongar muito o assunto do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, dar seu like, se inscrever no seu canal e compartilhe com a galera. Até mais!